Oi pessoal, bom dia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre batalha espiritual quando nós estamos dormindo. Eu já passei por essa terrível experiência na minha vida de estar dormindo e sentir uma mão tentando me enforcar, de sentir beliscão na minha carne, de sentir um tapa no meu rosto. Amados, eu já sofri terríveis ataques enquanto eu estava dormindo. E isso acontece sim na vida de cristãos, principalmente na vida daqueles que são recém-convertidos. Se você vai falar sobre isso com quem não é versado nas escrituras, com quem não tem o conhecimento, o entendimento dado pela palavra, eles vão chamar isso de paralisia do sono, que é o nome que alguns estudiosos, cientistas dão para este fenômeno. Mas isto é um fenômeno espiritual. E se você às vezes vai falar sobre isso com alguns crentes, com alguns cristãos, eles vão te julgar e vão dizer que o inimigo não poderia estar tocando em você porque você é crente. Se isso está acontecendo, é porque você está fazendo algo de errado, é porque você está em pecado. E aqui, quando isso acontece, nos remete ao livro de Jó, porque quando o inimigo se apresentou diante de Deus e pediu que Deus lhe desse permissão para colocar a fé de Jó à prova, o Senhor deu permissão para que o inimigo tocasse em Jó. Veja o que diz a palavra no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. E a Bíblia nos fala que os amigos de Jó ficaram ali apontando o dedo e acusando a Jó de estar em pecado. Aqui está uma das primeiras mensagens que a Bíblia nos revela sobre como o inimigo pode agir na vida de um crente, na vida de um cristão. Esta primeira forma é tocando fisicamente em nós, como ele fez com Jó. A segunda forma é nos acusando, como nos revela a palavra no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. A terceira forma que o inimigo pode sim se apresentar diante de nós e nos tentando despertar em nós a ganância e a ambição, como ele fez com Jesus quando o Senhor estava no deserto. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11 nos diz: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, e se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amados, se o inimigo ele teve permissão para chegar diante do Senhor Jesus e o tentar, imagine o que ele pode fazer contra nós, ainda que estejamos no caminho da luz, ainda que estejamos aos pés da cruz, ainda que estejamos abrigados às asas do Onipotente. Não menospreze o poder do inimigo.
A Bíblia nos diz nos livros de Efésios que o inimigo, ele é astuto, e o próprio Jesus exortou aos discípulos, aos apóstolos dele, para que tivessem cuidado. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amados, aqui o Senhor estava falando para os discípulos resistir ao diabo, não somente às tentações que o diabo pode trazer para as nossas vidas, mas também aos ataques que ele pode fazer na vida de um cristão. E aqui o Senhor estava exortando os discípulos dele a permanecerem, a perseverar na fé, porque esta é a única forma de vencer esses ataques, essas guerras, essas lutas espirituais. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías 54:17 que nenhuma ferramenta irá prosperar contra nós. O Senhor disse para Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. E a palavra nos revela lá em Efésios 6, versículos 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. A única forma, amados, é nós resistirmos a esses ataques malignos. E como nós podemos nos revestir para vencer os ataques e as ciladas dele contra a nossa vida? É buscando conhecer a eficácia do jejum em nossas vidas. É meditando dia e noite na palavra do Senhor. É buscando ter intimidade e comunhão com Deus. Esta é a maneira de estarmos revestidos, é nos abrigarmos à sombra do Onipotente, porque o Senhor nos guardará, Ele nos protegerá, Ele que irá nos livrar de tudo isso, irá preservar a nossa vida, a nossa integridade. E muitas vezes o Senhor permite esses ataques, permite essas guerras espirituais justamente para isso, para despertar em nós uma vontade maior de buscar ao Senhor, de jejuar, de meditar na palavra dele, para que nós venhamos ter crescimento na nossa espiritualidade. E quando nós buscamos mais e mais a Deus, nós vamos crescendo na nossa espiritualidade, nós vamos crescendo em entendimento dos atributos de Deus, nós vamos crescendo em entendimento da palavra e vamos cada vez mais nos fortalecendo, e os anjos do Senhor vão cada vez mais acampando-se à nossa volta e nos guardando e nos concedendo livramento e vitórias contra esses ataques, contra essas forças espirituais malignas que muitas vezes nos atacam quando nós estamos dormindo. E isso pode sim acontecer na vida de todos nós. Não menospreze isso e não acredite em quem fala que isso não ocorre.